A paz do Senhor, meus irmãos. Você que está no meu canal hoje, vou te dar uma saudação. E hoje vamos trazer uma palavra de Deus para a igreja, né? Para os irmãos. Nós vamos hoje falar de uma parte do Evangelho que está em Apocalipse, que fala sobre um dos últimos avisos de Jesus Cristo. Ele dá uma característica para nós do último aviso para essa geração, que ela foi iniciada em 1950. Toda a geração das pessoas que nasceram nos anos 50, nos anos 40 e nos anos 50, pertence a essa geração. E Jesus disse nessa geração, não todas essas coisas acontecerão, e sendo que todos, nós estamos vendo todos os sinais e tudo, e ele disse que não passarás essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós vemos, irmãos, aqui, nós vemos aqui, em 1948, nós estávamos esperando que a figueira no Israel ela brotasse, mas lá atrás, nas igrejas, os nossos pastores, nossos pais na fé, eles nos pregavam, nos orientavam que Jesus ia vir de uma seguinte forma. Seria esse sinal, ele seria como uma figueira. E essa figueira, ela ia brotar em Israel. Só que, na maneira que Jesus falou para o seu povo no Evangelho, ele disse que a figueira ia brotar num único só dia. Um único só dia. Veja bem, irmão. Um único só dia, em 1948, então, se fez cumprimento a essa profecia. Nasceu a nação de Israel. Num dia só, Israel foi posto lá como uma nação de volta. Né? Voltou a ser nação. Então começou a profecia. A profecia começou, ela inicia ali. E na frente ele dá a nós em Salmo. O Salmo nos explica que os homens durariam 70 anos. Alguns robustos durariam até 80 anos. Mas vendo na globalização da geração completa, na globalização, alguns de nós podem ir até 100 anos. Pode alguns de nós durar 90 anos. Até 100 anos, né, irmãos? Então, baseado nessa profecia, e todas essas coisas que iam acontecer, está diante dos nossos olhos, cumprindo-se a profecia de Jesus Cristo. E a hora de nós se prepararmos, o seu povo tem que se preparar para receber, né? Receber o dia do arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento, então esse povo tem que estar preparado. Eu estou imaginando agora, irmãos, eu, pastor João, estou fazendo 71 anos. 71, estou completando de vida. Imagino, irmãos, que eu tenho visto muita coisa como vem acontecendo, como vem vindo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, irmão, como aquelas mulheres dos anos 50 viviam. Aqueles casais dos anos 50 viviam. A esposa ia para a beira de um rio, levava uma trouxa grande de roupa, né, lavava a sua roupa, a roupa dos filhos, dos parentes, lavava tudo na beira do rio, um rio límpida, água límpida, né? E era bonito de ver.
lavava a roupa para fora para ganhar seu sustento também, né? De lá, logo em seguida, mais na frente, nós vemos nos anos 60, né, quando logo começou a entrar a nova era, né, foi comprado muita máquina, fizeram a máquina de lavar roupa, e essas mulheres perderam o seu emprego. Essas mulheres, né, perderam o seu trabalho, né, porque entrou as máquinas de lavar roupa, e aí as mulheres foram perdendo, né. Com isso aí, as águas começaram a se poluir, Nós, como criança, nós brincávamos tirando o peixe de qualquer sanga, qualquer rio, né, irmãos? Eu só estou dando um exemplo para nós ver como os tempos mudaram, como os tempos estão se cumprindo tudo aquilo que Jesus nos falou através do Evangelho. Né, irmãos? Então, nós estamos vendo ali uma geração, quando entrou a nova era. Quando a nova era entrou, Jesus nos fala que essa profecia ia ser cumprida durante essa geração. Então eu já estou com os cabelos brancos, né? Eu estou imaginando então que nós estamos muito próximo do arrebatamento, né? Vai acontecer o arrebatamento, porque na primeira geração, irmãos, que houve a nova era, a primeira era que houve, ela durou 150 anos. 2.150 melhor, ela durou. E nessa era o povo adorava um boi, como era o seu avatar. Essa era durou 2.150 anos. Depois veio a era do carneiro, né? E o povo sacrificava um animal para ver que esse animal era sacrificado para os pecados, né? Para você perder os pecados, você pagar pelos pecados, né? Então foi considerado o avatar dessa era Moisés, por causa dos animais, né? Ela também durou 2.150 anos. Depois vem a era de Jesus Cristo. A era de Jesus Cristo, nós consideramos, teólogos, nós consideramos essa era como a era do peixe, porque os apóstolos disseram que seriam pescadores de almas, os apóstolos. Né, irmão? Então, essa era também, ela chegou até em 1962 a 1972, entrou a nova era. Quando essa nova era que entrou agora, ela seria a era de Aquário. Então, para nós, que seria a última geração, ela está se encaixando dentro da geração considerada os anos de ouro, os anos dourados. Aquele povo era completamente diferente. Então, nós temos, de lá até aqui, nós vemos que todas as coisas têm mudado, tudo tem se contribuído para uma mudança radical. Né, irmãos? Uma mudança houve no comportamento das pessoas. Então Jesus diz aqui que quando nascesse, ele brotasse vinho, um dos animais que é botado, seriam os últimos 4 cavaleiros, os cavaleiros do Apocalipse. Então, nós fala aqui, a Bíblia ele fala no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 3, diz assim: eis que venho, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal. Vem e vê. Saiu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E deu uma espada e se matasse uns aos outros. Então, dentro dessa geração aqui, irmão, a gente está vendo. Olha o que o anjo diz nas igrejas. O que o anjo diz nas igrejas. Aquele que tem a sua destra e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Trabalho
trabalho, pobreza. Aquele que tem pobreza e aquele que me diz contra o santo, trabalho pelo meu nome. Os outros que trabalham pelo meu nome. Não, irmão? Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico em blasfêmia. Então, se você tem essas características, você está fora do reino de Deus. Você tem que se encontrar com Jesus Cristo. Chegada a hora que você se encontrar com Jesus Cristo. E é aquele, eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico em blasfêmia. Aquele que diz que são judeu e não são, mas tu és sinagoga de Satanás. Irmão, chegando a hora de nós começar a analisar essas coisas e ver em que lado nós estamos. Né, irmão? É chegado a besta e a tribulação. A mente está impura. Vamos ver como a mente hoje das pessoas está impura. A mente cauterizada. Com uma pessoa do início dessa geração, as pessoas tinham uma mente brilhante. Uma brilhante de amor, de gratidão, de respeito, de dignidade. As pessoas eram fiel. Nós éramos felizes e não sabia. Né? Nós tínhamos a graça de Deus conosco. Por isso foi considerado os anos dourados. Nada temas, Jesus diz aqui para a nossa geração, nada temas as coisas que hão de acontecer. Lançarão algum de vós na prisão. Muitos de nós foram presos. Muitos de nós ainda vão ser presos. Mas qualquer que tenha a espada de dois gumes, eu conheço as tuas obras, disse Jesus. Onde habita o trono de Satanás e retém meu nome. Se você não reter o nome de Jesus Cristo, você não precisa se preocupar. Né? Vai vir agora, eis que o dragão vermelho já está sobre a nação. O dragão vermelho já se manifestou nas Américas. Né? O dragão vermelho já nós estamos vendo sangue por toda parte, tribulações, bandeiras vermelhas por toda parte. Toda parte. Começou a grande tribulação, irmãos. Ela começou, nasceu presente já nessa. E agora o que acontece? O terceiro cavalo, e havendo aberto o terceiro selo, vi dizer o terceiro cavaleiro, vem, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, eis um cavalo preto, sobre ele estava sentado uma besta, e ele tinha na mão direita, na sua mão, uma balança. E eu vi uma voz no meio do quarto animal que dizia, uma medida de trigo por 1 dinário, e 3 medidas de cevada por 1 dinário, e não edifiquei o azeite nem o vinho. Se você é o azeite e o vinho, irmão, não tem por que se preocupar. Você nem na prisão não vai. Você vai se ver livre disso. Agora Deus vai arrumar um jeito, né? Que quando o cavalo vermelho que já está aí entre nós, ele vai começar a fazer as coisas para a grande tribulação. Muitos de nós vão ir, né? Com veste será picada. Vamos estar lá no dia do arrebatamento, né? No dia do julgamento nós vamos estar lá. E aquele povo vai dizer: de onde vieram? Eis que veio eles da grande tribulação, com veste será picada. Muitos de nós que foram para a prisão. E havendo o quarto selo, e havendo aberto o quarto selo, vi a voz do quarto animal, que vem e vê. Olhei um cavalo amarelo. Esse que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª da terra. A espada, com fome e com peste e com feras. Se você recebeu, irmãos, agora, aí, 2 anos atrás, esse Covid aí,
Porque fera mais terrível do que essa, que ceifou milhões de gente. Ceifou milhões de gente. Da onde que nós ia esperar que uma fera fosse tão grande assim, tão poderosa? Né, irmão? Então, você está sendo entregue para o quarto cavalo. É claro que a execução do salário do pecado é a morte. Né, irmão? Você ainda tem tempo de se arrepender daquelas coisas que você fez. Tem tempo de arrepender e conhecer Jesus. Vale a pena você conhecer Jesus. Aliás, você tem que conhecer Jesus, porque senão você não é do reino de Deus. Você tem que entrar no Evangelho de Jesus Cristo, senão você não vai conhecer Ele. E nem Ele vai te conhecer também. Né, irmãos? Então a gente tem que se preparar nessa geração aí, se preparar bem, porque é chegada a hora do arrebatamento. É chegado. E eu imagino, irmãos, que está próximo isso aqui. Jesus não vai retardar, não vai tardar. Né, irmãos? Espero, irmãos, você que tenha apreciado, tenha gostado dessa pregação, você começa a clicar. Aí embaixo, começa a pedir, né? A gente vai repetir, a gente vai... Clica aí, irmão. Clica aí, ajude o canal, né? Para nós crescer, você vai ouvir a pregação, né? Você vai ouvir louvor pelo pastor.